Mas vamos que vamos. Para minha surpresa, a imprensa dessa vez não abafou e também não chamou de gafe. Lula mostra o dedo do meio em evento oficial ao criticar quem diz que pobre não gosta de coisa boa. Esse chapéu preto do Lula tá estranho, viu? Tá bacana não, velho. Tá com a cara ruim, viu? Aí tu olha assim pra figura do Lula, a imagem, cor de pele, o zóio vermelho. E por outro ângulo, né? Um pouco mais de saturação. Tá legal não. Nem a Globo escondeu, nem a Globo abafou, viu? Lula mostra dedo do meio durante evento oficial do governo. Ontem, lá na live, teve um rapaz que disse que a solução para as eleições é fácil. Você pode votar em qualquer pessoa que tiver 10 dedos. Aí eu falei, né? É meio perigoso você falar isso. Porque se você falar que tem que ter 10 dedos, é capaz de Lula arrumar um dedo, implantar na mão e ficar com 6 dedos numa mão e 4 na outra. Aí vai ter 10. E aí o Flávio, obviamente, posta a imagem e faz uma piada, né? Saudável. Quando o brasileiro pergunta, e a picanha? Ali a picanha, ó. Receba a picanha do Lula. Mas vamos lá. Esse ato é um ato democrata, né? Quando você olha as pessoas no Brasil que ficaram conhecidas por mostrar o dedo, temos o Lula e o chefe do Lula. Tá tendo a posição certa, né? Quem tá mandando em cima e a criatura embaixo. E falando também desses eventos oficiais, Lula foi lá na Bahia, 2 de julho, Independência. E quem roubou a cena foi o Jacques Master. Eu acho que Jacques Master soa melhor do que Jacques do Master. Aí diz, senador petista é recebido na Bahia com vaias e cartazes em referência a escândalo. Investigado no caso Master, o senador, né, Jacques Master, ex-líder do governo lá no Senado e pré-candidato à reeleição, foi recebido ontem sob vaias e placas com referência ao escândalo em Salvador ao participar do cortejo do 2 de julho, evento que celebra a independência da Bahia. O episódio foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais. E aí, para minha surpresa, a Globo colocou imagens de perfis da direita compartilhando isso daí. Esse é o PT, essas são as coisas que a gente não pode deixar de comentar, que o povo precisa saber disso, né? A população como um todo. Na verdade, eu acho que discutir sobre segurança pública, que é o que a gente vai falar agora, tem muito mais impacto. Cedinho, polícia na rua, brasileiros sancionados pelos Estados Unidos, por elo com PCC, são alvos da Polícia Federal por lavagem de 10 bilhões do tráfico. 10 bilhões. Dá para vocês? Bateu bilhão. E tudo isso por conta das movimentações do Flávio, Eduardo, Paulo Figueiredo, junto ao governo americano, enquanto o governo Lula, se fez algum esforço, foi para o governo Trump não classificar essas organizações como, né, terroristas. E o Lula, inclusive, reclamou da classificação. Aí diz o Estadão, ó, Operação Exchange executa nesta sexta 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. Uma empresária sancionada pelos Estados Unidos foi presa e outro investigado está foragido. Estadão busca contato com a defesa. A Renato diz, o governo segue discutindo se chamar o PCC de organizações que tocam o terror fere a soberania nacional. A facção agradece o zelo conceitual. Flávio também comenta, compartilha aqui a notícia do UOL, Polícia Federal faz operação contra sancionados pelos Estados Unidos por ligação com o PCC. 10 bilhões do tráfico lavados debaixo do nariz de um governo que chamou o combate ao PCC de ingerência americana. Enquanto os Estados Unidos sancionam suspeitos de ligação com a facção, aqui ainda tem gente relativizando o crime organizado em nome de uma falsa soberania. O Brasil precisa de quem enfrenta as facções, não de quem arruma desculpas para elas. Não preciso nem falar, né? E todas essas notícias são muito boas para vocês baterem aquele print maroto, mandarem para as pessoas que vocês conhecem, porque o que está acontecendo aqui é a prova prática de por que a medida é boa e é eficaz. Mas tem mais. Mas vamos por partes. A operação de ontem foi graças ao Flávio Bolsonaro. Esse grupo aí que lavou 10 bilhões está sendo desbaratado graças ao Flávio Bolsonaro. Quem diz não sou eu, é o Andrei. Tá ali, ó.
Diretor-geral da PF afirma que sanções dos Estados Unidos geraram prejuízo à investigação envolvendo o PCC. Andrei disse que a operação Exchange foi antecipada após o governo Trump apontar a movimentação financeira de brasileiros suspeitos de ligação com facção criminosa. Graças à classificação e à sanção a essas pessoas, a Polícia Federal agiu. Já pode agradecer ao Flávio Bolsonaro? Agora é curioso, né? Falar que o Andrei, ou não o Andrei, da PFL, Polícia Federal do Lula, não, gerou prejuízo. A gente vai falar sobre isso. Aí vem a Veja, na mesma linha, divulgando o que disse o Andrei. Sanção dos Estados Unidos a brasileiros envolvidos com PCC atrapalhou a investigação no Brasil, diz a PF. Vai vendo. Aí nenhum consórcio conseguiu abafar, né? Vem lá o marceneiro do Metrópolis, junto ao G1. A operação da PF prende secretária alvo de sanção dos Estados Unidos por suspeita de ligação com PCC e mais 6 pessoas. PCC. O marceneiro do Metrópolis, coloca aqui um trecho da Globo, né? Segundo o diretor-geral da polícia, Andrei, Vitor Henrique de Oliveira Shimada e Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira não possuem ligação com o PCC. Uai, como é que não possuem? Ao contrário do que apontam autoridades americanas. Bom, Andrei falou isso, depois a própria imprensa desmentiu o Andrei, mostrando sim, eles possuem ligação com o PCC. Aí o marceneiro diz, 2 dias atrás, Andrei, diretor-geral da Polícia Federal de Lula, negou que os sancionados pelos Estados Unidos tinham ligação com o PCC. Não é a primeira vez que o chefe da PF dá uma declaração que é desmentida logo em seguida. Lembra de quando teve a operação no Rio de Janeiro? Ele e o Lewandowski batendo cabeça? Expectativa. Andrei, diretor-geral da PF, negou ligação dos sancionados pelos Estados Unidos com o PCC. Realidade. Ambos, né, são acusados de lavar dinheiro para o PCC. Globo News, 2 dias diferentes, 2 jornalistas diferentes, né? Versão do Andrei, versão real. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Estela Stefani Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira, informações da Polícia Federal, já está presa, e o Shimada, outro sancionado, neste momento, foragido, tido como foragido pela Polícia Federal, em uma operação que investiga a lavagem de dinheiro. O processo de contagem desse dinheiro, tudo ainda em andamento. Não tenho como te informar, assinante, quanto foi apreendido no total. Isso está acontecendo neste momento, mas já tem aí as primeiras imagens divulgadas pela própria Polícia Federal. Tem um vídeo aqui, né, quando ele vai falando, a Polícia Federal contando o dinheiro que achou nessas buscas e apreensões da turminha do tráfico. O André Chaldes traz uma investigação da Polícia Civil para reforçar. Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo diz que a firma Victory Trading, sancionada pelos Estados Unidos, era parte de um aparato de lavagem vinculado ao tráfico. É curioso que o diretor da PF saia afirmando o contrário sem verificar antes. Não vamos ter opiniões preconceituosas. Vamos evitar a fadiga, né? Não vamos sair acusando a Polícia Federal de Lula de nada, né? Vamos só observar. Ao lado de Andrei, sabe quem também diz que a turma não tem ligação com o PCC? O promotor que investiga o PCC há 20 anos. O Gaquia, né? Lincoln Gaquia, ele se orgulha de investigar o PCC tem 20 anos. 20 anos! Nesses 20 anos que ele está investigando, o PCC só fez crescer de tamanho e poder. A Polícia Civil diz outra coisa, né? Os Estados Unidos também. Aí quem tá dizendo que não tem ligação? O Gaquia, que escreveu um livro com Valfrido Vardi, financiador do Boulos, amigo do Boulos. Foi advogado em parte do Paquito. Sócio do Reinaldo Azevedo. De esquerda. O Gaquia não viu nada demais. Aí o Vinícius diz, né? Promotor combate o PCC há mais de 20 anos, descarta o elo. Consegue entender porque a facção só cresce e desenvolve tentáculos em diversas áreas da economia? Aí nos comentários do Vinícius, a Dani postou 20 anos lutando contra as facções. O mesmo promotor criticou a decisão dos Estados Unidos sobre as facções e alerta para riscos econômicos e a soberania. 20 anos.
20 anos que ele tá aí à frente dessas investigações do PCC e tá preocupado com a economia, a soberania nacional, ingerência americana. Que coisa, hein? O promotor da GAECA afirma que facções agem como máfias voltadas ao lucro, sem motivação ideológica, e vê possíveis impactos financeiros no ato de Trump. Mas se não tem motivação ideológica, por que as pessoas da direita não são bem-vindas nos territórios que eles dominam? Pega aí um deputado bolsonarista, um candidato bolsonarista, vamos ver se ele pode entrar nessas comunidades. Vamos, promotor. Vamos sair rodando assim de supetão pra ver se o pessoal entra, acontece alguma coisa. Que conversa mole, viu? Que conversinha mole. Mas vamos lá. O Vinícius fala sobre a operação da PF contra sancionados pelos Estados Unidos por lavagem de dinheiro para o PCC. A origem das investigações se deu em 2023. 2023. E a operação só ocorreu ontem por conta de Flávio Bolsonaro. Se não, ia ser quando, gente? Desde 2023. Enfim, através de apreensão americana e informação à PF. Começou por conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começa a confusão, acha o pessoal, né? Manda informação para a PF. Em 2024, a PF iniciou investigações. Em 2026, Estados Unidos sancionam envolvidos e no dia seguinte, a PF desencadeia a operação para a prisão dos sancionados. Quantos anos a PF precisa para investigações? Em 2023, os Estados Unidos avisou. Em 2024, a PF começa a investigar. Era Lula, né? Em 26, só tem operação por conta do Flávio. Não há instrumentos de monitoramento de investigados, como é feito com adversários políticos, porque tudo do regime Lula em relação às facções soa como proteção. Para investigar Bolsonaro, tomando 8 de janeiro, leva 24 horas. Agora o restante, né? Uma demora. Lulinha que o diga, só depois das eleições. Eita ali, ó. Detenção de brasileiro nos Estados Unidos desencadeou investigação, mas PF não foi informada previamente sobre sanções. Ô, coitadinha. Queria que o governo americano ligasse. Olha, a gente vai sancionar, viu? Ele foi apreendido no aeroporto da Flórida em outubro de 2023 por autoridades americanas que identificaram suspeitas de ilícitos e informaram investigadores brasileiros. Os Estados Unidos avisou, ó, toda essa operação, gente, já podia ter acabado já em 2023, porque foi dado assim na mão, ó, eu tô dando na mão de vocês, viu? Ó, estou avisando pra vocês que essa galera não presta, eu estou avisando, viu? Aqui, ó, a gente pegou eles, estão errados. Outubro de 23. E levou todo esse tempo. A sanção dos Estados Unidos antecipou a operação contra alvos ligados à PF. O diretor da PF culpa os americanos, mas deveria culpar a si próprio. E a história é um pouco pior. O Mário Sabino vai explicar. Veja a não, né? Veja como o governo Lula faz um trabalho perfeccionista, por isso que leva muito tempo. Bom, um cara tá foragido, né? Mas a culpa não é do governo Lula, que é perfeccionista, a culpa é do Trump, se o cara tá foragido. A Mário Sabino fala. O Mário Sabino é golpista. Ele não é um democrata. Não tá entendendo como o governo Lula é bom. Diretor da PF culpa os americanos, mas deveria culpar a si próprio. Aí disse que o Andrei quer fazer crer que o fato dos Estados Unidos terem designado o PCC como grupo que toca o terror e as consequentes sanções aplicadas aos elos da facção causaram prejuízo à investigação que desencadeou a operação de hoje, comprometendo a localização do principal alvo, o suposto empresário Vitor Henrique de Oliveira Shimada. Em entrevista coletiva, Andrei disse o seguinte: alterou a nossa ação, houve uma antecipação da operação, mas de fato, se não houvesse essa designação, talvez o desfecho fosse outro e nós teríamos localizado essa pessoa, o Shimada, mas infelizmente não localizamos, então houve prejuízo à investigação. Vai vendo. Sabe-se agora que Shimada e o seu pessoal, envolvido com lavagem de dinheiro proveniente de tráfico internacional de drogas, movimentaram mais de 10 bilhões de reais. Quando o esquema começou a ser desvendado? Em 2023, graças ao trabalho da Homeland Security Investigations americana. Pois é. Durante uma fiscalização no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, agentes seus detiveram um brasileiro, Igor Foquin Savioli, e encontraram no celular dele fotos e mensagens e suspeitas. As informações foram transmitidas às autoridades brasileiras. Igor Foquin Savioli chefiava a lavagem grandiosa juntamente com Shimada. De lá pra cá, o que aconteceu? Olha só,
O que aconteceu? Os americanos acharam, deram na mão. Vai lá, brasileiros. Terminem, né? Cuidem dos seus bandidos. Pois bem. Shimada foi preso em 2024. Condenado em 2025. Mas Brasil, né? O Brasil dos habeas corpus. Ele foi solto. E continuou operando para o PCC e para toda a sorte de meliantes. Entre eles, o careca do INSS. Ué? Quem é que dá habeas corpus? É o poder legislativo? São os deputados? Senadores? É o poder executivo? Governadores de estado? Prefeitos? Presidente da República? Ou o grande poder judiciário brasileiro? Que não pode criticar, né? Grandes democratas. Quer dizer, alguns dos nossos bravos rapazes ainda se recusam a aceitar a ideia de que do PCC, que é o PCC nessa história, né? E vem aparecendo na imprensa muitas notícias nos últimos anos sobre de venda de sentenças, a penetração do PCC junto, né, ao poder público. Para o seu Andrei, no entanto, a culpa por Shimada encontrar-se foragido deve ser atribuída aos americanos, que resolveram sancioná-lo também e os seus asseclas sem avisar o Brasil. Como sou sujeito simplório, acho que a responsabilidade é mesmo dos brasileiros que, obrigados aos Estados Unidos, sabiam do esquema desde 2023. E aí os brasileiros que soltaram o condenado em 2025 e não se preocuparam em monitorá-lo desde que ele ganhou liberdade. Tá ocupado, né, gente? A prioridade do Brasil é perseguir Bolsonaro. Persegue tanto Bolsonaro que não tem tempo para fiscalizar bandido. 10 bilhões lavados. O diretor da PF culpa os americanos, mas deveria culpar a si próprio e o laxismo da Justiça Nacional com bandidos de verdade. Aí os golpistas do Estadão tinham publicado um editorial ontem, horas antes da operação, já elogiando a mesma. Os mesmos safados do Estadão, esses golpistas, que foram criticar o Flávio Bolsonaro, que isso não servia de nada, que pipipi, popopô. Só que agora o pessoal elogia porque não dá para ficar contra e tenta falar de uma forma que o isentão, o boca aberta, né, não perceba que está sendo ludibriado. E aí você tentar tirar o mérito do colo de Flávio Bolsonaro. Eu já falei sobre tirar mérito, viu? Teremos que falar de novo sobre mérito das coisas. Mérito, né? Enfim, não quero adiantar nada. Um baque nos cofres do PCC. A decisão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos de sancionar 2 brasileiros, 3 empresas sediadas no Brasil e uma companhia portuguesa por suspeita de lavagem do dinheiro para o PCC é excelente para o combate ao crime organizado. Excelente! Independentemente das disputas políticas e conceituais que envolvem a recente classificação da facção como organismo terrorista pelo governo americano. Independente não, cara, tá certo. Deem o braço a torcer. Ao fim e ao cabo, trata-se de uma medida concreta de asfixia financeira de uma máfia. E isso é bom tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. Ou seja, obrigado, Flávio Bolsonaro. Coisas para você mandar para aquele seu amigo fresco que ainda tá com ai, mas Lula e Bolsonaro. Aquele boca aberta que assiste a Globo. Segundo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ALFAC, Vitor Henrique de Oliveira Shimada teria lavado mais de 30 milhões de dólares em recursos oriundos do tráfico de drogas por meio de criptomoedas adquiridas nos Estados Unidos. Isso lá, mas depois da operação de ontem já pulou para 10 bilhões. De lá, o dinheiro é transferido para o Brasil. Shimada também é acusado de ser o elo entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais. Gente boníssima, ganhou habeas corpus, fugiu. Mas a culpa é do Flávio do Trump. A outra sancionada é Estela Stefani Nunes Henrique de Oliveira, assim como empresas ligadas a ambos. Com o bloqueio de seus bens e a proibição de negociarem com cidadãos e campeãs americanas, o OFAC cortou o oxigênio financeiro que permite ao PCC expandir suas operações para além das fronteiras brasileiras. É consenso entre especialistas em segurança pública que a asfixia financeira é uma das formas mais eficazes de combater organizações criminosas de estrutura mafiosa, como são o PCC e o Comando Vermelho, também designado como Organização que toca o terror pelos Estados Unidos.
Prender líderes dessas facções e apreender drogas e armas é mandatório, mas tem efeito limitado, enquanto o dinheiro oriundo do crime continuar circulando livremente pelo sistema financeiro para bancar novas ilicitudes. Pois é, né? Asfixia financeira. Esse é o ponto central da medida. Chama a atenção ainda o fato que as investigações que levaram às sanções estão com mesmo que diretamente o caso Vaidebet, que apura desvio de recursos ligados a um contrato de patrocínio do Corinthians. Quem é o torcedor do Corinthians? Lula torce para que time? Espero que não seja o Corinthians, né? Já teve alguma história de escândalo envolvendo Lula, Corinthians e empreiteiras no passado? Uma das empresas de Shimada, a Victory Trading, aparece como intermediária de recursos que teriam sido repassados à UJ Futebol, também denunciada pelo Ministério Público de São Paulo. Isso reforça algo que este jornal tem apontado frequentemente: o crime organizado não se limita mais ao tráfico de drogas e ao controle territorial, infiltrando-se nas instituições da economia formal, incluindo o futebol, um dos setores mais populares e menos fiscalizados do país. E essa história de bets, hein? Quem é o pai das bets no Brasil? O governo Lula, né? Que curioso. Dito isso, é preciso reconhecer que há riscos inerentes às sanções aplicadas pelo OFAC. Aí começa a lacração. O Partido Executivo Americano, sem crivo do judiciário, a medida, em tese, abre espaço para interferências políticas ou uso indevido dos poderosíssimos instrumentos de construção financeira à disposição da Casa Branca para fins político-diplomáticos. Não é o caso dos Estados agora, cujos indícios de envolvimento com o PC são robustos e bem documentados, inclusive no Brasil. Mas, como estamos no ano eleitoral, é prudente que a gente fique de olho, atenta, desvio de finalidade, novas sanções. É muita safadeza para não dar o braço a torcer. Nesse sentido, as instituições financeiras brasileiras precisarão redobrar o rigor de seus mecanismos de compliance, sob pena de também serem alvo de sanções americanas, caso suas operações se cruzem, ainda que involuntariamente, com negócios do PCC ou do Comando Vermelho. Ponto. Aí que temos que lembrar uma coisa antes de ler essa parte em vermelho. Os bancos brasileiros são uma desgraça. E o Estadão, que estava mal das pernas, recebeu 3 aportes de 15 milhões cada, onde cada um desses aportes veio de um banco diferente. O Estadão hoje é basicamente propriedade dos bancos. Bancos estes que, inclusive, entraram na mira por falcatruas, que foi a operação da semana passada da Americanas. Falcatruas, por falta de compliance. Dito isso, os bancos brasileiros não têm compliance, não têm respeito. Olha o que o Estadão escreve. Os grandes bancos do país já são mundialmente bem reputados por suas sólidas políticas de controle. É compliance. O Estadão está escrevendo em defesa dos seus financiadores. Esse é o medo do Estadão. Tem que falar da medida, mas se aconteceu na frente uma coisa com a gente, foi injusto. Parece que o Estadão já está falando isso aqui no parágrafo com medo dos seus donos serem sancionados. Mas nossos bancos são muito bons, mas a designação do PC do Comando Vermelho como organizações terroristas impõe padrões de conformidade legal ainda mais rigorosos. Por fim, cabe notar a reação do Haddad às sanções americanas. Dario Durigan... não é no Haddad, né? Meu Deus do céu. Nunes da Fazenda. Durigan disse o óbvio ao afirmar que a responsabilidade pela segurança pública no Brasil é do próprio país, defendendo que a cooperação com os Estados Unidos se restringe à troca de informações. Que o Estado brasileiro, então, exerça essa responsabilidade com mais vigor, aprofundando o combate e o poder bélico e financeiro das facções e a sua infiltração nas instituições e negócios legítimos. E aí termina. O combate ao PCC e ao Comando Vermelho exige, sim, protagonismo brasileiro como afirmação da soberania nacional. Mas isso não interdita parcerias internacionais pautadas pela boa técnica investigativa, não por bravatas eleitoreiras. A medida foi maravilhosa, já está dando frutos, mas o Estadão golpista vem tentando isolar e não dar os créditos para Flávio Bolsonaro. Deveria dar, viu? Nesse âmbito das páginas policiais, ainda sobre o caso, mas depois tem outra coisa, é quando lembrar disso aqui, essa empresa sancionada, ela foi citada em relatório final da CPMI do INSS.
Aquela CPMI que no final foi toda atropelada, não quiseram deixar, né, ser prolongada para mais investigações. Quem ficou contra a CPMI do INSS? Turma do Lula, né? Que coisa, viu, velho? Que coisa. Que coisa. Aí veja, ontem também tivemos essas duas notícias envolvendo o careca do INSS, que tá ligado nessa confusão toda. Veja os valores, né? Uma coincidência. 700 mil, 700 mil. Só uma coincidência. E pior que eu realmente acho que é uma coincidência. Ou sei lá, né? Empresa usada por careca do INSS pagou 700 mil à ministra do STM. Dono de firma que pagou 700 mil à ministra do Supremo disse ser laranja. Como assim? Dono de firma que pagou 700 mil à ministra do STM? Empresa usada por careca do INSS pagou 700 mil à ministra. Que empresa? O que está acontecendo? Aí o Marfim escreve assim, ó. A ministra, que Lula colocou no STM, recebeu no escritório de advocacia dela 700 mil reais de uma empresa registrada no nome de um homem que vive de fazer pipa e vender rifa na zona norte de São Paulo. O homem contou à polícia que vendeu o CNPJ por 5 mil reais num campo de futebol perto de casa e que ganhava R$1.000 cada vez que chamavam ele para assinar algum papel. A empresa em nome dele tem capital declarado de 101 milhões e movimentou 918 milhões. Essa mesma empresa aparece no relatório da CPMI como parte da rede que lavou 39 bilhões para o careca do INSS. E as contas dela eram movimentadas no mesmo aparelho da Victory Trading, sancionada essa semana pelos Estados Unidos por suspeita de ligação com o PCC. A ministra disse que o pagamento feito antes da posse foi por 3 pareceres jurídicos. 700 mil reais por 3 pareceres, vindo de uma firma que a polícia liga a dinheiro do tráfico. Detalhe, ela foi advogada da Gleice, do Paulo Bernardo e do Alckmin. Os 3 apoiaram a indicação dela para o tribunal. Falando assim em valores, Mafinha, ela tá 50 mil atrás do Moro, né? O Moro ganhou 750 mil por 3 pareceres também. Essa notícia é boa, né? Pra direita refletir sobre a vida. Ah, mas o Moro é candidato. Eu tô ligado, o Moro é candidato. Isso mostra como os paranaenses não conhecem os seus políticos. Deveriam conhecer um pouco mais. É surreal que a direita tenha conseguido produzir no máximo um Sérgio Moro. Aí olha que coincidência também. Olha que coincidência, né? Para evitar encomendas de relatórios de inteligência financeira, né, os RIFs, para fins políticos, de extorsão, pesca probatória e outras finalidades espúrias, a ministra do STM defende que a atividade da polícia deve passar pelo filtro jurisdicional dos magistrados. Então, essas informações de valor, quem mandou dinheiro para quem, que o COAF normalmente produz, e que você acaba descobrindo essas coisas, né? Aqui tem participação do COAF. Essa mesma ministra acha que esses relatórios de inteligência financeira precisam de passar pelo judiciário antes, né? Porque vai que tem algum golpista no meio dessa história. Ai de você que acha que tá algo errado nisso aqui, viu? São 15 ministros, 10 dos quais não são formados em direito, não pelo menos como atividade principal, porque eles são militares. E nas investigações que a gente, que chegam até o STM, o que eu tenho falado muito para eles, e aí eu queria trazer essa reflexão aqui para essa questão do RIF, que é muito importante. Não custa nada a gente ser conservador quando se diz respeito à preservação das garantias. Porque é melhor você fazer uma investigação conservando, respeitando a cláusula de reserva de jurisdição, não custa nada, o juiz não vai negar. Se você tiver um mínimo de indícios para solicitar uma quebra de sigilo ou um relatório de inteligência financeira do COAF, o juiz não vai negar, porque ele não é o presidente da investigação. Ele vai deferir e a autoridade persecutória vai seguir o fluxo da investigação. O que não pode acontecer é deixar solto. Por quê? Primeiro, a gente sabe que existem sim encomendas de RIF para fins de extorsão. Segundo, sabemos também que existe encomendas de RIF para fins de expedition, para fins políticos. Enfim, vários RIFs são encomendados com finalidade espúria, que foge ao objeto de qualquer investigação. Então, esse filtro jurisdicional do juiz é muito importante. E, analisando, assim, nos últimos 20 anos, todas as grandes operações policiais que foram anuladas, 100% delas foi porque não foram respeitadas as mínimas garantias do processo penal. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer, para que a gente tenha em mente que não custa nada você pedir para o juiz. O juiz é célere, ele não vai demorar para fazer um deferimento, até porque, como bem disse o ministro Saldanha, as informações estão lá.
Não é uma interceptação telefônica que se você não intercepta naquele minuto, você perde a conversa. As transações financeiras, elas já foram feitas. Então, elas já estão no COAF, no acervo do COAF. Se o juiz entende por bem que é o caso de se apurar alguma atividade suspeita, então que isso seja feito dentro das garantias do processo penal. Os juízes nunca erram, né? Nunca protegem ninguém. Incrível, incrível este Brasil. Já agradeceram ao Flávio Bolsonaro hoje? Já agradeceram ao Flávio Bolsonaro hoje? Os brasileiros deveriam saber, né? Para poderem agradecer para a pessoa certa. A gente vai falar, inclusive, sobre isso também, né? Agradecer a pessoa certa. Já, já. Começando a falar de agradecimentos, e já entrando nas confusões da direita, né? A turma tá forçando a amizade. Tá forçando. A turma tá pedindo para ser criticada, viu? Me perdoe aí. Quem saiu em defesa da Dilmares foi a Marina Silva. Expresso aqui minha solidariedade à senadora Damares diante das ameaças, ataques e ofensas que sofreu nos últimos dias. Nada justifica que uma mulher seja atacada, desqualificada ou constrangida por ser mulher. A Damares está sofrendo isso daí só por ser mulher. Não são pelas opiniões dela, que se fosse homem também seria alvo de crítica, tipo o Feliciano está sendo. A misoginia venha de onde vier e atinja quem atingir. Precisa ser enfrentada com firmeza por todas as pessoas que acreditam na democracia, no respeito à dignidade humana. Você já sabe, né? O debate político deve ser firme, mas jamais pode abrir mão da civilidade, da verdade, do respeito. Quando a mulher na vida pública é alvo de agressões e tentativas de silenciamento, todos nós somos atingidas. Que Deus e o bom ambiente democrático nos iluminem a escapar dessa onda inaceitável, que nada tem a ver com o que deveria ser o debate público. Já seria estranho, né, ser defendida pela Marina. Mas a Damares, ela não se contentou em ser defendida pela Marina, como ela ainda foi lá agradecer. E agradeceu de uma forma que eu não teria agradecido dessa forma. Deputada, suas palavras me emocionaram e aqueceram meu coração. Até aí tudo ok, né? Faz parte do agradecimento. Estamos hoje em lados opostos na política. Hoje... talvez amanhã a Marina Silva vire de direita, né? Hoje em dia tá fácil virar de direita, pode até apoiar o Lula, né? Eu não sei nem mais o que é ser de direita hoje. Porque até Alexandre de Moraes é irmão em Cristo. Você pode apoiar o Lula, Alexandre de Moraes pode ser irmão em Cristo. Eu não sei mais o que é ser de direita. Então, eu nem sei mais, né? Amanhã realmente a Marina Silva... Amanhã posso ser que eu acorde e eu tenha que defender a Marina Silva sob pena de ser criticado pelo Constantino. Mas todos sabem que no passado já estivemos do mesmo lado. Rapaz, eu não sabia. Eu não sabia não, Damares. Estou sabendo agora. Estou sem palavras. Lindo momento, viu? Juntas lutando por um Brasil melhor. Aí eu comecei a ficar com medo. Peraí. Não basta estar com a Marina, mas estar lutando por um Brasil melhor. Não tem como lutar com um Brasil melhor com a Marina. A Marina é uma das pessoas mais perversas da história nacional. A Marina Silva tem um trabalho de décadas, assim, já fez dossiê histórico, por exemplo, sobre a Fundação Ford. Lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, a Marina Silva já estava aprontando. Todo esse trabalho da Marina Silva de destruição norte do país, do aprisionamento, sabe, do impedimento que a região norte se desenvolva, a sabotagem atual, a margem equatorial. Cara, se tem uma pessoa ruim na esquerda brasileira, ruim com R maiúsculo, com a palavra toda em caixa alta, é Marina Silva, amiguinha do Jorge Soros. Não tem condição de coisa. Nem a esquerda tradicional suporta a Marina Silva, velho. É surreal isso. Mas a Damares disse que elas lutaram por um Brasil melhor. E todos também sabem que eu tenho carinho e admiração pela senhora e que somos irmãs em Cristo. Pronto. Todo mundo, agora eu não sei mais, velho. Agora eu tô muito louco, viu? Obrigado pela mensagem e parabéns pela coragem, que sempre foi sua marca. Marina Silva, marcada pela coragem, não pela destruição nacional e impedimento do avanço da nossa infraestrutura mínima. Eu achava que Marina Silva era marcada pelo fortalecimento das ONGs que sequestram o país e impedem o Brasil de se desenvolver. Obrigado por me ensinar, Damares, sobre a Marina Silva. Agora eu descobri que ela também é irmã em Cristo.
Ai. Ontem comentamos sobre aquela foto do Pele Mulher, né? Tinham 6 homens e 5 mulheres. Mas aquela não era a equipe toda, né? Estavam faltando algumas mulheres, 2. Mas também estavam faltando alguns homens, 4. Despedida do Pele Mulher. Curioso, né? 10 homens, 6 mulheres. Sendo que uma das mulheres é a própria Michele Bolsonaro. Coisa, né? Eu achava que o Pele... Essa turma defende tanto as mulheres que eu achava que eles deveriam só colocar mulheres na equipe. Mas tudo bem, né? Aí ontem tivemos um fato que muita gente ficou se questionando, né? Rapaz, e aí, velho? Tá certo, tá errado? Dá pra criticar? Não dá? Vamos falar sobre... Agora a gente vai falar sobre dar o crédito. Tem notícias da imprensa, do consórcio e notícias da esquerda sobre o tema. A primeira que eu vi na internet ontem, quando eu acordei, foi a da Veja. Michele enaltece política do governo Lula após briga com Flávio. Você não pode exigir que a imprensa noticie do jeito que você quer. A imprensa está mentindo na manchete? Não. Ela só não quis falar qual política pública, né? Ou seja, a imprensa noticia de uma forma que fica ainda melhor pro Lula. Quem quiser abrir matéria para ler, abre aí e dá uma lida. Mas quem quiser só a manchete é um prato cheio para desgastar o Flávio Bolsonaro. Foi ou não foi após briga com o Flávio? Em meio ao racha no clã Bolsonaro, Michele elogia política do governo Lula. Ganhou destaque no Brasil 247. Flávio ali com cara triste, Lula sorrindo. Também no Brasil 247. Michele volta a ser alvo de ataques bolsonaristas após elogiar programa do governo Lula. Alvo de ataques. Revista Fórum, também da esquerda. A esquerda fez a festa em cima. Michele elogia programa de Lula em meio à guerra com Flávio Bolsonaro. Sonho realizado. 3 dias após deixar o comando do Pele Mulher em meio à guerra declarada com Flávio Bolsonaro, Michele dá mostra de que não... Aí, conta um pouco da matéria, né? Sonho realizado. E aí, o elogio foi através de um post no Stories no Instagram. O Metrópolis disponibilizou, né, um Twitter. Em crise com Flávio, Michele elogia a política do governo Lula. Dá a manchete do jeito que quer. Qual foi a política pública? Tá ali, ó. Parabenizo a nossa amada comunidade surda pelo lançamento da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos. A educação bilíngue de surdos tornou-se uma modalidade separada da educação especial, trazendo mais autonomia e protagonismo para a comunidade surda. No Brasil, a educação bilíngue de surdos contempla estudantes surdos, surdocegos, pessoas com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação e surdos com outras deficiências associadas. É um sonho realizado. Seguimos trabalhando por um Brasil mais acessível e com oportunidades para todos. E esse final é estranho, seguimos, porque elogia o lançamento do apoio do governo Lula e diz seguimos trabalhando, tá trabalhando com Lula. Eu acho que na hora de escrever um texto, quando você é polícia, deve ler bem, para não deixar margem de interpretação. Mas vamos lá. Ontem saiu notícia da imprensa que essas políticas da direita estão cogitando entrar com um processo nos Estados Unidos contra Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, talvez Eduardo Bolsonaro também. Talvez essas pessoas deveriam aproveitar esse esforço. Já que estão nos Estados Unidos, elas também deveriam entrar com um processo contra o Elon Musk. Estou dando aqui uma dica, não estou criticando, só estou dando uma dica. Acho que vocês deveriam também perseguir o Elon Musk. Perseguir não. Buscar justiça. Acho que o Grok também está perseguindo vocês, né? Por ser mulheres, misoginia. Estou ajudando vocês, viu? Não estou criticando. Porque eu perguntei pro Grok para ver se o Grok é bolsominion, se Elon Musk faz parte dessa rede de ataques coordenados, ou se o Grok é um democrata, que respeita, né? E valoriza a participação da mulher na política. Aí eu falei assim, ô Grok, quem foi o presidente responsável pela lei que disciplina a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos? Se eu fosse alguém de direita que quer derrotar o Lula, igual a senhora Michele Bolsonaro, o que eu deveria falar?
quando o governo lançasse a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos? Veja a resposta. O presidente responsável pela lei que disciplina a educação bilíngue de surdos foi Jair Bolsonaro. Fiquei surpreso. A lei número 14.191, de 3 de agosto de 2021, sancionada por Bolsonaro, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e incluiu formalmente a educação bilíngue de surdos como modalidade específica de ensino. Ela define Libras como primeira língua e o português escrito como segunda língua, aplicável em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues, escolas comuns ou polos específicos. Essa é a lei que disciplina o tema, ou seja, estabelece o arcabouço legal na LDB. A Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, PNEBS, lançada recentemente em 3 de julho de 2026 pelo MEC, é uma iniciativa de implementação, operacionalização dessa modalidade sob o governo atual. Mas a política mesmo, graças a Jair Messias Bolsonaro. Aí tá assim, né? Se você fosse alguém de direita querendo derrotar o Lula, o que falar quando o governo lançar essa política? O objetivo estratégico é não deixar o governo Lula colher o crédito sozinho, mostrar incoerência, atraso e apropriação indevida de uma conquista que tem origem clara no governo anterior. Aqui vão as linhas de argumentações eficazes, ordenadas do mais suave ao mais agressivo. Eu deixava logo algumas sugestões, né? Mas o Grok acha que deveria dar um pouco do mérito para Bolsonaro. No mínimo. Acho que essas senadoras políticas da direita vão ter que ir pra cima do Elon Musk, hein? Ah, Grok golpista. Esse Grok tá muito golpista, viu? Estou dando a dica pra elas. Não estou criticando ninguém. Aqui apenas a critério de informação. A minha pergunta é se Jair Bolsonaro sabia que ela ia gravar esse vídeo. Ela chegou a comentar? Ela chegou a comentar que ela iria gravar um vídeo. Mas ela falou com o Jair, então? Falou, mas não falou o conteúdo. Falou, olha, eu vou gravar um vídeo sobre o Ceará. E explicando um pouco do Ceará. Não sabia o conteúdo, né? Então eu acho... Então é isso, né? É isso, né? Ela falou que ia gravar o vídeo lá, né? Não falou muito bem o conteúdo, mas... Ou seja, Bolsonaro, sua critério de informação, realmente, como disse o Cláudio Dantas, não sabia do conteúdo do vídeo. Já podem, né, falar que o Cláudio Dantas deu a informação correta. Ontem a Globo publicou uma nota bem curiosa também. A ala feminina do bolsonarismo se equilibra para manter proximidade com Michele sem desembarcar da candidatura do Flávio. Aí diz: segundo relatos de participantes da reunião promovida por Flávio com parlamentares e lideranças conservadoras nesta quarta, a crise entre a madrasta e o enteado acabou acelerando esse movimento. Mulheres que antes evitavam fazer críticas públicas a Michele, evitava. O que é evitar? É ter algo e você deixar de fazer. Então, você me queria, mas não fazia. Passar a manifestar divergências sobre a sua condução do Pele Mulher, mas sem romper com a ex-primeira-dama. Ao mesmo tempo, intensificaram a participação nas agendas da campanha do senador, tentando preservar espaço nos dois polos do bolsonarismo. Um pé em cada canoa. E isso aqui é curioso, né? Estamos em 2026. Estamos em 2026. Não sabemos mais o que é ser de direita, porque... Bom, todo mundo agora é irmão em Cristo. Tem gente de direita que prega voto nulo. Tem de direita que quer destruir o Flávio. Tem de direita que, sei lá, Apelzemo, Caiado, qualquer um, menos o Flávio. Então você fica no lugar, o que é ser de direita, né? Aí você corta pro bolsonarismo, que era pra ser mais simples, né? Não, bolsonarismo, mas toma lá para o Jair, né? Tá, o projeto é em torno do Jair. Pô, meu projeto do Jair é o Flávio, né? O Jair apontou, pô, meu candidato é o meu filho. Eu tô apontando aqui pra galera, pra todo mundo ver. Aí você acaba por descobrir que o próprio bolsonarismo, assim como a direita, é um negócio meio difícil de explicar, porque hoje o bolsonarismo também tem dois polos. Talvez tenha três. Eu acho que tem no mínimo três. Porque dois realmente tem.
Tem a turma que está no PL, que é mais ideológica e que não apoia o Flávio. E tem a turma mais ideológica que apoia. Esse deveria ser o bolsonarismo. Só que tem também aquela galera que a imprensa trata como bolsonarista, tipo o PL Raiz, o PL Centrão e Ciro Nogueira. Aí já seria 3 polos do bolsonarismo. Então tá curioso, né? O ano 2026 tá muito... sem piada. Isso aqui eu tô falando agora, essa sacada eu não tive agora. Nem quando eu tava montando um vídeo. Hoje de manhã lá, era de noite pra vocês. Não tem noite pra vocês? Eu tava na minha live lá do Talking Show. Aí alguém falando de direito e tudo mais. E eu tava falando sobre isso. Como hoje as coisas mudaram. E como o rótulo direita hoje não explica mais quase nada. Porque hoje assim, ó, se alguém chegar pra você hoje, olhar no teu olho e falar, eu sou de direita. Aí tu vai perguntar o que pra pessoa, mas tu apoia o Flávio Bolsonaro? Olha o nível de loucura. Hoje tu precisa perguntar pra pessoa de direita se ela realmente apoia o Flávio Bolsonaro. Olha o nível que chegou. Hoje tu não sabe. Embora a divisão entre os grupos já existisse de forma mais discreta, eu vou falando isso pra vocês tem um bom tempo, né? E eu digo assim, deputados, vocês deveriam deixar, né, às claras o que vocês acham e pensam e seguem falando muitas vezes nos bastidores, né? O povo deveria saber. E que bom, agora todo mundo tá aí, né? Vai mais às claras. Interlocutores do PL afirmam que ela foi aprofundada pela crise entre Michele e Flávio nas últimas semanas. Segundo integrante do partido, a saída de Michele também mudou o comportamento de parte das parlamentares. Enquanto ela comandava o PL Mulher, críticas públicas eram evitadas por receio de desgastar a principal liderança feminina do segmento. Aí, sei lá, às vezes tem um evento do PL Mulher no teu estado, tu não é convidado, deixa de ir. Às vezes tem na eleição, pode tomar uma certa rasteira. Nunca se sabe, né? Com sua saída, esse constrangimento diminuiu e abriu espaço para manifestações mais explícitas de apoio à estratégia conduzida por Flávio. Ao mesmo tempo, aliados da ex-primeira-dama passaram a defendê-la de forma mais aberta, tornando mais evidente o esforço de parte das lideranças para transitar entre os dois grupos. Aí o campo bolsonarista, segundo a Folha, está meio dividido assim. Permanecem mais próximos da Michele Damares, Celina Leão, bolsonarista, viu, Celina Leão? Eu nem sabia disso. Tô sabendo agora que a Celina Leão é bolsonarista. Eu vou ter que defender a Celina Leão. Eita, rapaz. Aí tem a Campanholo, bolsonarista até debaixo d'água. Gislane Amachita do Mato Grosso e Clarice Tchaikovsky. Não sei como é que se chama esse nome, não. Me perdoa, é nome de rico. Do lado de Flávio tem Júlia Zanata, Cristonieto, Soraya Santos e Daniela Marques, nossa queridinha. O Dantas lá atrás falou que o Bolsonaro não sabia do vídeo, né? A própria aliada da Michele reforça isso agora. Ontem, enquanto eu comentava o vídeo do Dantas, né? Eu dei uma pausa, trouxe mais algumas informações do que eu tinha apurado. E eu não apurei com ninguém com o sobrenome Bolsonaro. E realmente não foi. Eu tô falando isso por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro compartilhou aquele trecho que eu tô comentando. Eu falei, eu trouxe mais algumas informações, além da frase, né? Você quer que eu fique mais 27 anos preso? Essa frase do Dantas disse. Mas eu falei também que tiveram outras coisas, né, ao longo dessa tal discussão. O Eduardo Bolsonaro compartilhou. Parece que o que eu falei tem algum lastro na realidade. Aí, sabe essa história, né, do Jair ficar 27 anos preso? Esqueci. Pular isso daqui e depois eu volto a ler Paulo Figueiredo. Deixa eu lá que eu falo Figueiredo, depois eu vou para lá. Ontem saiu a notícia. Ambos negam, mas Paulo Figueiredo dita o que Flávio Bolsonaro fala. Ambos negam. Mas Paulo Figueiredo que dita? Acaba com base no quê? Com base no quê? Tirou de onde essa informação? Ambos negaram. Não, porque eu tô falando porque eu sou jornalista. Aí o Paulo Figueiredo aqui fala algumas coisas que também são interessantes. Ele diz assim, ó, pronto. Olavo morreu e agora eu sou o novo guru do Bolsonaro. Isso daqui, eu não acho que ele tá falando de pirraça, porque lá atrás, essa tentativa de transformar o Olavo no guru de Bolsonaro
era uma tentativa de meio que já criminalizar o movimento da Ares, que existe uma espécie, né, de seita ideológica radical e que faz e que acontece. Eles fizeram todo um trabalho, né, para criar essa história e reforçavam guru, astrólogo. Tu lembra dos termos que eram utilizados? Então, eu acho que eles estão tentando fazer mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos. Para dizer que o Flávio está sendo controlado por pessoas. E aí o Paulo Figueiredo, inclusive, está numa posição, em tese, é muito pior do que o Olavo. Porque o Paulo Figueiredo, como é que a imprensa... A imprensa não. Aí, de novo, como a parte do que se chama de direita vende. O Augustinho está falando, não, o Paulo Figueiredo é um foragido. É um foragido da justiça. Então, assim, o guru do Flávio Bolsonaro é um foragido da justiça. Aí tu vai ver, depois daí não tem fim, né? O nível de crítica e maluquice. Olavo era astrólogo e Paulo Figueiredo é um foragido. Eu prefiro um astrólogo no final do dia. Tu entende a maldade que já estão fazendo? Eles estão fazendo as mesmas coisas que já fizeram contra Bolsonaro. Eles estão repetindo, sabe? Mudam os personagens, mas é o mesmo método de atuação descarado para perseguir. Aí o Paulo continua. Essa gente sofre uma mistura de retardo mental com vagabundagem doentia. Essa mulher me procura. Afirma que eu escrevo os discursos do Flávio. Eu nego, porque de fato eu não escrevo. O Flávio nega. O Flávio desautorizou o Paulo Figueiredo publicamente na questão das mulheres, né, discordando dele. E a mulher ainda assim publica o que quer. Olha só, se eu ditasse o que Flávio fala, pode ter certeza de que essa seria uma campanha muito mais combativa e parecida com a do Bolsonaro em 2018 do que isso que temos agora. Vocês, jornalistas pilantras, estariam se gritando, né, coletivamente nas redações. Lula estaria sendo escorraçado sem minhas palavras ou chavões sem sal. E os hipertensos da campanha, que querem distância de mim, estariam todos com captoprio debaixo da língua. Se, aliás, vocês assistiram ao Paulo Figueiredo Show, verão que eu reclamo desta campanha dia sim, dia também. Esse comentário é interessante porque também reforço aqui para vocês, né? A campanha não é um organismo unificado, onde todos estão felizes, contentes, sorridentes, meio que todos marchando até na mesma direção, né? Mas voltando a falar do Jair preso por muito tempo. Ontem teve a decisão do PT, que eu não sou formado em direito, como diz ali a ministra do STM. Sou burro, mas eu sou aquele burro desconfiado, viu? Fiquei com receio disso daqui. Que tá dizendo assim, né? Dom Pedro III prorroga a prisão domiciliar de Bolsonaro na apreensão de armas. Defesa do ex-presidente precisa entregar equipamentos em 48 horas. Ministro do Supremo não estabeleceu uma nova data para revisar a medida. Não tem uma nova data. Então qualquer dia Bolsonaro pode ser mandado para cadeia de novo. Aí eu fiquei lembrando que a gente está num momento de discussão, né, de uma possível volta da Magnitsky no Brasil. Mas se tiver Magnitsky, quem sabe aí, né, no momento de Bolsonaro voltar para cadeia. Eu fiquei pensando nessa forma, sabe? Espero que seja eu que esteja maluco da cabeça. Espero que eu que esteja maluco. Que esteja errado de pensar assim. Mas é difícil não pensar o pior desse cidadão? É difícil não pensar o pior desse cara? Esse cara parece que ele se move, ele tem prazer no sofrimento de Bolsonaro, quase uma vingança pessoal. Essa parada aqui das armas também, pra mim, inclusive, é só pra causar dano emocional, sabe? É pra humilhar. Pra tirar tudo de Bolsonaro. E Bolsonaro sempre se orgulhou de ter sido um ex-oficial. Bolsonaro sempre lutou e combateu essa pauta. Sabe? É assim, eu vou tirar tudo que você tem. É pra quebrar o espírito da pessoa, sabe? Sabe? Deus tarda, mas não falha, viu? Pode curtir a vida do lado de lá, esse daí não vai pro céu não, mas de jeito nenhum. Aí Carlos Bolsonaro ontem escreveu assim, ó, ontem fez 3 tweets que eu trouxe aqui pra gente comentar. Um é esse: Jair Bolsonaro em prisão domiciliar e impossibilidade de receber visitas de irmãos e amigos. Eu nunca vi isso. Já o ladrão pode tudo. Um foi condenado por uma narrativa canalha e outros são soltos para continuar a missão que lhe foi dada. Que maldita democracia é essa que esses permitidos ignoram? Ninguém nem fala de Bolsonaro, sabe? Assim, a campanha eleitoral, assim, ninguém explora. Assim, o caso de Bolsonaro, para mim,
não é que é porque só é a figura de Bolsonaro, líder, pai fundador da direita, que nos permitiu chegar até aqui hoje. É sobre consertar minimamente as injustiças do poder judiciário no âmbito da democracia. Para começar, né, para ser uma espécie de resposta, mas também deve ser coisa de minha cabeça. É o Carlos diz, né? Imaginem os outros presos políticos que estão presos há mais de 3 anos. A dosimetria está suspensa já tem 2 meses. Sem terem passado por um processo judicial. E então ficam diariamente abafando os escândalos de Lula, dando normalidade a tudo isso, e utilizando outros assuntos, se fazendo de sonsos, chamando o povo de idiota. Meu Deus, é muita maldade. Tudo tem método e objetivo. Matar politicamente Bolsonaro e, se possível, fisicamente, para então se colocarem mais facilmente como oposição permitida. Tudo é muito cristalino. Há um exemplo aqui, né, de como funcionam essas coisas. O pessoal só fala em Bolsonaro quando é para, sei lá, criticar o Flávio ou criticar o próprio Bolsonaro. Aqui foi dias atrás, Zema. 70% dos brasileiros falam Bolsonaro e pensam em outro Bolsonaro que não Flávio. Zema voltou a falar sobre Flávio em evento investidor da Faria Lima, feito pelo Café com Ferri, nosso querido Pantera Cor-de-Rosa. Zema não comentou o episódio, evitou novas críticas ao 01. Em sua fala, no entanto, disse que a maioria dos eleitores que indicam voto em Flávio fazem pensando em Jair Bolsonaro. Eu não tenho sobrenome de político, não, diferente de alguns concorrentes meus. Meu sobrenome só é conhecido na minha cidade, que é uma cidade pequena, a gente dá muitos empregos lá, saiu de lá, praticamente ninguém conhece. A fala foi feita no evento lá do Pantera Cor-de-Rosa, apenas para convidados, em sua maioria do mercado financeiro. Tá acelerando, tá fazendo um lobby doido, nosso Pantera. Levou a Daniela Marques também. Ai, meu Pantera. Aí o Carlos também escreveu: está na hora de parar de tapar o sol com a peneira e dizer a verdade. O objetivo é tirar a vida do preso político Jair Bolsonaro e se colocar no jogo como os permitidos pelo sistema. Basta analisar quem toda a estrutura persegue juridicamente e quem não persegue. É simples. E o Carlos ainda disse: prender um presidente que jamais tenha sido comprovado qualquer desvio de 1 centavo dos cofres públicos, aplicaram a ele uma pena maior do que a imposta a estupradores e assaltantes de banco, agora impedem Eduardo Bolsonaro de disputar futuras eleições. Enquanto isso, há quem trabalha abertamente contra Flávio e ainda ache que o brasileiro é ingênuo. E você não pode criticar. Se você criticar, você é quase um bandido. Todos, absolutamente todos os políticos permitidos jogam contra o Flávio. Não pensam no Brasil nem no povo. Pensam única e exclusivamente nas próximas eleições. Apostam no apagamento, no isolamento e até no agravamento das condições de saúde daquele que ajudou a despertar o Brasil e possibilitou que todos eles chegassem politicamente até aqui. Há quem já pense, torça e trabalhe para o dia seguinte sua morte, como se pudesse apagar a história, a liderança e a força de quem deu a vida pelo seu país. Nada disso é uma teoria desconectada da realidade, é fato, é visível, é o jogo sendo jogado diante dos olhos de todos. Quem pensa assim é capaz de tudo, de se fazer de sonso, de antecipar movimentos, de manipular narrativas e de se apresentar como uma suposta oposição permitida. Guardem este tweet, guardem. A cada dia que passar, ele ficará ainda mais atual. Um cara que está no partido, mais de 20 anos na política, ajudou, né, a mostrar quem era muita gente. E aí, para terminar o vídeo hoje, comentário meio longo aqui do Breno Altman. A Tsuki escreveu isso e terminou, escreveu um parágrafozinho e fala: inveja define. O que é inveja define, Tsuki? Por que você está com inveja do Breno Altman? Vamos aqui entender. Vamos entender por que a Tsuki está com inveja do Breno Altman. Ela coloca assim, ó: Altman encara as eleições de 2026, né, no Brasil como a batalha de todas as batalhas. E para evitar o avanço da extrema-direita na região, ele sabe que Lula precisará de todo apoio, sem o mas. Né? Não tem tititi. É Lula e acabou. Não tem tititi. Não tem tititi. Não tem. É a batalha final. Tudo que puder. Do lado de cá é todo mundo jogando contra o Flávio. Do lado de lá é todo mundo remando a favor do Lula.
Pergunto, o que explica esse crescimento da direita e o que está acontecendo no nosso continente? Bom, eu acho que o que está em curso é uma onda conservadora, uma ofensiva conservadora liderada pelos Estados Unidos de grande quilate, de grande porte. Tá? É a mais importante ofensiva conservadora no século XXI. E os Estados Unidos, com seus aliados, estão conseguindo conquistar o comando dos principais governos da região, um após o outro. Temos que ser realistas em relação a isso. Há um ano e meio atrás, não há 10 anos atrás, há um ano e meio atrás, as 6 maiores economias da América Latina estavam governadas pela esquerda, ou pela centro-esquerda. Brasil, México, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile. As 6 maiores economias estavam governadas pela centro-esquerda. Não é pouca coisa. Naquilo que parecia o ápice de um avanço, de uma nova onda progressista. Colômbia nunca tinha tido um governo de esquerda. Nunca tinha tido um governo de esquerda até o Petro ser eleito. O Chile nunca tinha tido um governo de esquerda depois do golpe contra o Salvador Allende. Porque os governos anteriores, que foram do Partido Socialista ou do Partido pela Democracia, como o governo da Michelle Bachelet, por exemplo, não eram governos de esquerda. Eram governos de forças comprometidas com a transição conservadora da ditadura à democracia. Eram governos de partidos comprometidos com o programa neoliberal. Mesmo a Bachelet? Mesmo a Bachelet, claro, mesmo a Bachelet. A mesma Bachelet. No Chile foi uma reviravolta. O governo Boric é eleito como resultado do estalido social que tinha acontecido anteriormente à sua eleição. Em função do estalido social de 2019, ele é eleito presidente do Chile. Era um momento, há um ano e meio atrás, quando você tem esse arco das 6 maiores economias lideradas pela esquerda, parecia que essa nova onda progressista, que tinha se iniciado lá atrás com a eleição de López Obrador para presidir o México, em seguida veio a derrota de Macri na Argentina, a eleição de Alberto Fernandes como presidente, eleito, ele que é um representante do peronismo, de centro-esquerda, parecia um cenário auspicioso. Então, vai se consolidando na América do Sul e isso se espalha para toda a América Latina, vai se concentrando um bloco conservador poderoso. E você terá a batalha de todas as batalhas, que é o Brasil em outubro. É a batalha de todas as batalhas. Porque dentro da estratégia norte-americana, dessa nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, que a imprensa chama de corolário Trump para a doutrina Monroe, dentro dessa estratégia, que coloca como objetivo master, não banco master, mas objetivo principal, que coloca como objetivo principal controlar a América Latina, suas riquezas naturais, suas reservas de minerais nobres, as terras raras, petróleo, gás, para que esse objetivo seja alcançado, é absolutamente indispensável que o imperialismo norte-americano controle o Brasil. Que ele tenha no Brasil um governo. Essa é a grande batalha. Ou seja, a eleição de Lula, ou no caso a reeleição de Lula em outubro. Você viu? A gente aqui tentando explicar. Ó, do nosso lado aqui da direita é Comando Vermelho, PCC, comida cara, o judiciário que tá, indicação de 3 ministros, fora do pesquisa que a gente sabe para que lado vai. Tudo isso daí tá na mesa. Olha, é importante eleger o Flávio. Do lado de lá, olha qual é a preocupação dos caras no imperialismo. A troco de lutar por nada, uma luta imaginária. Por uma luta imaginária, a esquerda está toda unida. Para lutar contra problemas reais que estão destruindo o país, a direita quer destruir a campanha do Flávio. É de doer, velho. Mas vamos continuar. Passou a ter um significado gigantesco para dentro e para fora do Brasil. A disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, que na prática é a disputa entre Lula e Marco Rubio, ou entre Lula e Trump, essa é a disputa. Essa disputa ela é decisiva no atual ciclo histórico da América Latina. Decisiva. Não é uma eleição qualquer. Não é uma eleição em que você pode ficar pensando de forma idealista e escolher o candidato da sua preferência, ou o candidato da sua imaginação. Que bom seria se nós tivéssemos um candidato assim, o assado. Que bom seria se houvesse já uma outra candidatura de esquerda capaz de superar o Lula. O que bom seria não tem lugar em outubro. Ou que o PT e qualquer outro é a mesma coisa. Tem uma batalha fundamental, que tem uma incidência continental e mundial. Se a extrema-direita for vitoriosa no Brasil, a América Latina se transforma num bastião
do imperialismo norte-americano. O Brasil é um país decisivo para que na América Latina se forme um bloco contra-hegemônico em relação aos Estados Unidos. Se o Brasil cai nas mãos da extrema-direita, a América Latina deixa de poder conformar, pelo menos a curto e médio prazo, esse bloco contra-hegemônico. A situação de Venezuela e Cuba, que passariam a ser as únicas nações, junto com o México, que resistiriam à hegemonia norte-americana, se debilitam muito com a vitória da extrema-direita no Brasil. A pressão sobre a Venezuela se multiplica. Também a pressão sobre Cuba, e o México passa a ser a nova bola da vez. A América Latina, perdendo as condições de ser um bloco contra-hegemônico, dificulta a situação de Rússia e China. Os Estados Unidos recuperam terreno. Por isso é tão importante, serão tão importantes as eleições brasileiras agora em outubro. Tá vendo aí, né? Ai, pra eles, né, a luta imaginária, né, o Brasil tem que fazer tudo, dar todo sangue, temos que estar todos unidos, fazer o que for possível, impossível, vale tudo. Mas temos que marchar com Lula. E vocês aí vêm do lado de lá, do lado de cá. Corpo mole, bolso cheio. A nova direita brasileira. Que abraçou de vez também, né, a política de perseguir os desafetos. Aprenderam com o irmão em Cristo. Eu vou mandar todo esse vídeo que eu dei play no Telegram. Segura meu trabalho, quiser um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Dia 15 agora sai o Atlas de maio. Né? O de junho acabou agora, o mês vai começar a escrever. Sai agora dia 15 de maio. E por hoje é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Falou, meus amigos. Fui!